Essa masterclass é apenas para quem quer definitivamente transformar a sua vida e trilhar um caminho de abundância e prosperidade. Eu sou Ana Luzarif e hoje eu vou te ensinar como reprogramar sua mente para enxergar e co-criar mais prosperidade na sua vida. Então, antes de agradecer a presença de vocês, eu preciso saber quem aqui está realmente presente. Porque existe uma diferença entre assistir um conteúdo e prestar atenção no que está sendo dito. E eu já vou logo te adiantar que se você não for prestar atenção, não se engane. Você só vai perder seu tempo. Então, quem decidir ficar por aqui, pega papel e caneta, sente-se confortavelmente e sinta-se extremamente bem-vindo. A gente vai respirar um pouquinho para sincronizar na presença. Feche os seus olhos e se lembra que só existe o aqui e o agora. Pode encostar na sua cadeira, se lembra das suas intenções, do porquê que você está aqui e mentalize 3 palavras que signifiquem aquilo que você quer manifestar na sua vida. Respira fundo, ainda com os olhos fechados, deixa essas afirmações aí no fundo da sua mente, vai fazendo com que elas reverberem em cada uma das células do seu corpo, sentindo de fato o que essas palavras significam, como se elas fossem uma verdade para você agora. Toma mais uma respiração profunda e quando você soltar o ar, joga para o universo cada uma das suas afirmações. E se visualiza lá, já vivendo esse futuro, já vivendo essa versão de você. Respira fundo mais uma vez. E nessa conexão, vem abrindo os olhos. E é nesse clima que a gente vai começar a nossa aula de hoje. Então vamos começar. Os 7 caminhos da prosperidade. Iniciando pelo número 1. Pode anotar aí no seu caderninho. Mentalidade de abundância. A prosperidade sempre vai começar na mente. A neurociência comprova que os nossos pensamentos criam padrões neurais que influenciam nas nossas decisões e percepções. Se você enxerga escassez em tudo, falta de dinheiro, falta de oportunidades, falta de recursos, o seu cérebro vai reforçar essa crença e vai filtrar a realidade para validar isso para você. Mas quando você cultiva uma mentalidade de abundância, você passa a ver as possibilidades onde antes via obstáculos. A lei da atração ensina que a sua vibração atrai experiências compatíveis com a sua frequência energética. Se você acredita que sempre tem mais do que o suficiente para todo mundo, a sua vida vai começar a refletir essa verdade também. Porque é isso que o seu cérebro vai filtrar no seu dia a dia. Prosperidade não é sobre ter, é sobre perceber. E o seu sistema de ativação reticular, que é esse filtro do cérebro, te ajuda nisso. A gente vai falar dele mais para frente. Número 2, ambiência e referências. Eu precisei escolher a ambiência como número 2 porque nós, seres humanos, somos movidos a referências. Você já percebeu como a sua visão de mundo muda quando você se conecta com pessoas que já conquistaram aquilo que você deseja? A psicologia explica que o nosso ambiente tem um impacto direto na forma como a gente pensa, sente ou age também. E a teoria da mente expandida sugere que quando a gente se cerca de referências de sucesso, a gente ativa as redes neurais que nos aproximam dessas mesmas conquistas. Isso porque o nosso cérebro ele funciona através da modelagem, né? Se a gente convive com escassez, a gente reforça as limitações. A gente assimila as coisas que estão ruins, as reclamações, né? Ou tudo que está de negativo na nossa vida. Se a gente está em contato com a prosperidade, com pessoas prósperas que já chegaram lá, a gente assimila as novas possibilidades. O seu crescimento ele sempre vai ser diretamente proporcional às suas referências. Inclusive, uma das maiores besteiras que você pode fazer na vida é não querer ouvir os resultados dos outros. Às vezes, no meio das minhas aulas, eu coloco também vídeos de alunas minhas, justamente para vocês entenderem que, se foi possível para elas chegar num determinado lugar, também vai ser possível para você. E eu sei que eu falo bastante sobre isso, mas o ser humano aprende por repetição. Então, pode ser que eu bata muito na mesma tecla. Eu realmente preciso que vocês entendam que cada um de vocês que está aqui agora está depositando uma energia nesse ambiente, mesmo que ele seja virtual. A gente está aqui, a nossa energia está aqui. Agora, pensa aqui comigo nas pessoas que você tem ao seu redor. Elas estão no mesmo caminho que você? Porque o que acontece é o seguinte, e prestem atenção aqui. O nosso cérebro ele tem um mecanismo desde a época dos homens das cavernas, quando era essencial para a nossa sobrevivência que a gente vivesse em comunidade.
Quem não tinha uma tribo naquela época tinha muito menos chance de sobreviver. Então, o cérebro aprendeu a se moldar conforme o ambiente para ser aceito, para pertencer. E com isso, obviamente, não correu o risco de ser expulso da tribo e morrer caçado por um animal selvagem. E esse mecanismo ele não se atualizou, ele está com a gente até hoje. O cérebro ele ainda é muito primitivo em alguns aspectos. Então, quando a gente está num ambiente, inconscientemente, a gente se molda para parecer mais com aquelas pessoas. E com isso ser aceito. Por isso que se você anda com pessoas que têm hábitos ruins, a chance é que você também vai absorver esses hábitos. E se você anda com pessoas que querem crescer, que buscam conhecimento, evolução e investem nelas mesmas, adivinha? Você vai crescer por tabela. Vamos para número 3. Curiosidade. Existem duas formas de olhar para algo. A primeira é olhar de julgamento e a segunda é olhar de curiosidade. O que separa uma mente próspera de uma mente limitada? A capacidade de questionar e explorar novas perspectivas. Porque a neuroplasticidade já provou que o nosso cérebro é moldável, mesmo depois de adultos. E quanto mais curiosidade a gente desenvolve, mais a gente expande as nossas conexões neurais, todas as coisas que são possíveis, todas as coisas que a gente vai buscar confirmar na nossa vida. Muitas vezes o viés de confirmação faz a gente enxergar a realidade de uma forma muito limitada, apenas reforçando aquilo que a gente já acredita. Mas quando a gente cultiva uma postura curiosa e sem julgamento, a gente abre espaço para novas ideias, novas soluções, novas oportunidades, que antes estavam fora do nosso radar. A curiosidade ela é uma das chaves para o crescimento contínuo e para a inovação. Hoje eu estou fazendo essa masterclass de presente para vocês em comemoração aos meus 100 mil seguidores. Então eu vou usar o digital como um exemplo. Você acha que eu nunca vi alguém com muitos seguidores e julguei? Você acha que eu nunca pensei que aquela pessoa só estava querendo me vender um curso? Pois eu já pensei assim. E você? Alguém que te ofereceu um curso, uma mentoria ou alguma coisa assim no Instagram. E eu entendo totalmente, porque como eu disse, eu também já fui assim. Mas hoje eu percebo que eu desperdicei o meu tempo julgando as pessoas, ao invés de testar e fazer o meu. Há menos de um ano, quem me acompanha sabe, eu nem postava no meu Instagram. Eu demorei para virar essa chave. Mas quando eu virei a chavinha do julgamento e comecei a usar o meu olhar de curiosidade, comecei a testar, sem me julgar em primeiro lugar, tudo fluiu. Pensa comigo. Não importa se você concorda ou não com alguma coisa. Se você julgar sem saber, você pode estar perdendo a oportunidade de entender as coisas por outro ponto de vista. O julgamento ele vai te levar sempre para a escassez, porque é um pensamento que segrega, enquanto a curiosidade sempre vai te agregar em algo, porque você vai se abrir para coisas novas. Hoje eu sei que a melhor coisa que eu fiz foi dar uma chance para o digital, compartilhar meu conhecimento, construir uma comunidade, lançar minha mentoria, disponibilizar o meu curso da Jornada da Reprogramação, porque isso ajudou muita gente e me conectou com muita gente. Todos os dias eu recebo depoimentos e agradecimentos das pessoas, e isso é muito gratificante para mim. Imagina se eu estivesse julgando e não fazendo a minha parte. Eu não estaria aqui dando essa masterclass e você não estaria aí tendo acesso a esse conhecimento. Então valeu a pena, né? E quando a gente fala de julgamento, eu sei que não tem só o nosso, né? Porque a gente sempre vai lidar com o julgamento dos outros. E esse é o grande medo da maioria das pessoas, quando elas querem começar alguma coisa nova. E eu vou até desabafar aqui com vocês. Quando eu lancei oficialmente a minha mentoria, em janeiro de 2025, foi muito difícil. Porque a partir do momento que eu coloquei uma mentoria de mentalidade e manifestação para vender, eu sei que muita gente me rotulou. Mas a mentoria já começou, a gente já tá rodando, a turma tá incrível. Enfim, essas vagas da primeira turma já se encerraram, mas não se preocupem que eu não vou deixar vocês na mão. Fiquem por aqui. Só que voltando aqui, quem aí já foi oferecer o próprio trabalho e se sentiu julgado? Quem aqui já teve a sensação de não merecer aquilo porque as pessoas estavam rotulando o que você estava oferecendo? Ou pior, desvalorizando ou precificando? Eu tenho uma boa notícia. A minha mentoria começou com uma turma incrível, o grupo tá bombando, o primeiro encontro foi transformador, como eu falei para vocês, e eu tô muito feliz. E as pessoas também que entraram também estão, e isso é muito gratificante. Provavelmente as pessoas que julgaram perderam tempo quando elas poderiam estar construindo algo realizador para elas. Então, pensa assim, todas as vezes que você pensar em julgar alguma coisa ou alguém, chama o curioso que está aí dentro para fazer parte da conversa. E aprenda que tudo tem um porquê. Mas sem curiosidade, você nunca vai saber. Vamos para o número 4. Persistência e consistência. Presta atenção porque isso é o que muita gente negligencia. O sucesso ele não vem de grandes saltos. Ele vem de pequenas ações repetidas todos os dias.
Estudos sobre hábitos mostram que é a consistência e não a motivação que cria os resultados sustentáveis na nossa vida. O nosso cérebro funciona através do princípio da repetição. Quanto mais a gente faz uma coisa, mais natural aquilo se torna. No entanto, muitas pessoas desistem antes de ver os resultados porque elas esperam mudanças instantâneas, ainda mais na era que a gente está, de tudo ser muito imediato. A prosperidade, gente, ela exige paciência, ela exige persistência. E persistência, veja bem, não significa insistir no erro, mas sim ajustar a rota e seguir em frente, mesmo diante dos desafios da vida. A diferença entre quem prospera e quem não prospera está na disposição de continuar quando a maioria quer desistir, por não ver um resultado imediato. Vamos para número 5. Vocês estão anotando tudo, hein? Mentalidade de crescimento. A gente falou de mentalidade de abundância, agora a gente vai falar de mentalidade de crescimento. Você acredita, pensa agora, você acredita que as suas habilidades são fixas ou você acredita que elas podem ser desenvolvidas? Tem uma psicóloga americana chamada Carol Dweck, que fez uma pesquisa sobre growth mindset, que é a mentalidade de crescimento, que mostrou que as pessoas que enxergam o aprendizado como um processo contínuo alcançam resultados muito melhores do que aquelas que acreditam que nasceram com limitações intransponíveis, né? Eu sou bom nisso, eu não sou bom naquilo, eu tenho aptidão para isso, eu não tenho aptidão para aquilo. O cérebro, na verdade, ele se fortalece ao ser desafiado. E a neurociência prova que sempre que a gente aprende alguma coisa nova, a gente cria novas conexões neurais, por mais simples que essa coisa seja. A prosperidade, gente, ela não é só sobre dinheiro, é sobre evolução, sobre caminhar para frente. Quem prospera vê os desafios como oportunidade de crescimento. Enquanto quem tem uma mentalidade fixa se paralisa diante do medo de errar, de não ser bom o suficiente, de não ser capaz. Agora, deixa eu te explicar. Sabe quantos cursos eu fiz para estar aqui hoje? Sabe quantas horas eu estudei? Sabe quanto eu investi? Não só de tempo, mas de dinheiro também? Às vezes a gente fica assim, ah, eu não me sinto valorizado, eu não sei se eu sou capaz. Mas você está se valorizando? Hoje eu só tenho a segurança de cobrar o que eu cobro nos meus atendimentos e de vender os meus cursos porque eu sei o quanto eu já investi. Eu fui a primeira pessoa a investir em mim. E por experiência própria. Se agora eu falasse isso para você, vou te atender de graça, vou te dar o curso de presente. Isso não te traria tantos resultados. Sabe por quê? Porque somente eu estaria investindo em você. E para dar certo, você precisa ser a primeira pessoa a investir em si mesmo. Essa masterclass é um exemplo disso. Hoje eu resolvi te dar de presente e é uma masterclass. Mas se você estiver realmente comprometido com a sua mentalidade, com a manifestação de um caminho próspero, você vai querer continuar estudando comigo. Eu tenho certeza que isso vai te trazer inúmeros resultados. Quem aqui está gostando da aula? E antes de revelar os nossos dois últimos caminhos, eu vou quebrar o protocolo aqui e vou dizer que sim, eu estou com vagas abertas para a jornada da reprogramação e manifestação. E o que que é isso, Ana Lu? A jornada da reprogramação e manifestação é um curso onde você vai aprender a reprogramar seus padrões e os fundamentos básicos da manifestação segundo a neurociência. Você vai entender como a sua mente funciona e como reprogramá-la para o sucesso. Seja o que sucesso significar para você, porque cada um de nós vai ter uma definição pessoal de sucesso. Você vai aprender sobre autoconsciência e como identificar suas crenças limitantes para transformar esses padrões que te impedem de avançar. Vai ter práticas de meditação e visualização guiadas para alinhar sua mente e as suas emoções com seus objetivos e regular o seu sistema nervoso para tomar as ações que você precisa tomar. Vai aprender sobre neurociência, mudança de hábitos, como criar esses hábitos poderosos e sustentáveis que vão te ajudar a caminhar para onde você quer ir. Escrita terapêutica, exercícios de autoconhecimento e muitas outras técnicas para acessar e ressignificar as suas crenças. Além, claro, da manifestação e alinhamento com seus objetivos. Vai aprender sobre manifestação segundo a neurociência e quais são as estratégias para transformar a intenção em realidade. E como eu disse, eu investi em muito conhecimento para poder disponibilizar tudo isso para vocês. Então, a minha mentora me recomendou cobrar no mínimo R$ 5.000 para deixar tudo isso disponível. Mas óbvio que eu resolvi que o valor seria bem menor, porque eu queria que muita gente pudesse ter acesso. Então, para ter acesso a todo esse material na plataforma, o valor é de R$ 1.297. Mas calma, porque quem está aqui vai ganhar um bônus e vai ser um bônus bom. Então, se você está acessando por essa masterclass, vai ter um presentão. Eu vou te oferecer algo irrecusável e eu vou deixar tudo isso por 12 vezes de R$ 88. Eu estou deixando nesse valor porque
é o que você paga em um jantar no mês. E eu tenho certeza de que as meditações, as aulas, todos os conteúdos da plataforma vão transformar a sua vida. Então vale a pena investir em si mesmo, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então corram, porque esse valor vai ser para poucos e depois não adianta se arrepender. Vamos para. A gente já falou de 5 tópicos, né? Para destravar prosperidade na sua vida. Então vamos para o sexto. Acabando. Número 6, gratidão e fluxo de recebimento. A gratidão não é apenas um sentimento bonito, gente. É uma ferramenta poderosa de reprogramação mental. Os estudos mostram que as pessoas que praticam a gratidão têm níveis mais altos de dopamina e serotonina, que são substâncias associadas ao bem-estar e à motivação. E além disso, a gratidão coloca a gente no fluxo do recebimento. Quando a gente reconhece o que a gente já tem, a gente se conecta com a mentalidade de abundância, que eu falei lá atrás, e a gente se abre para receber ainda mais. Só que muitas pessoas bloqueiam a prosperidade porque elas se sentem desconfortáveis em receber, seja dinheiro, elogios, oportunidades, enfim. Mas você só se sente digno de receber quando você também se abre para compartilhar. É uma via de mão dupla, não tem jeito. Se você guarda tudo para você, seja seu conhecimento, seus elogios, seu dinheiro, você bloqueia esse fluxo. Por isso que investir em você e no que você acredita é tão importante. É a sua forma de mostrar para o universo que você está aberto para entrar no fluxo e receber ainda mais. E voltando aqui para a gratidão, lembram que eu falei do sistema de ativação reticular lá no começo da aula? É o sistema de filtro do seu cérebro. Quanto mais você agradece, mais o seu cérebro filtra coisas positivas da sua vida para você agradecer. Ou seja, ele te reprograma para ver abundância e prosperidade muito mais do que escassez. Agora a gente vai para o sétimo e último caminho, e eu diria que um dos mais importantes. Agir e enfrentar os seus medos. Nenhuma mudança, gente, acontece sem ação da parte de cada um. O medo é um mecanismo natural do cérebro para proteger a gente do desconhecido. Mas na maioria das vezes ele se torna uma prisão invisível que impede a gente de avançar. A neurociência mostra que quando a gente enfrenta o medo, a gente fortalece o nosso córtex pré-frontal, que é a nossa região do cérebro responsável pelo raciocínio lógico e pelo controle emocional. A prosperidade exige coragem, que não significa a ausência de medo, mas sim a disposição de agir apesar do medo e saber que isso é necessário se você quer crescer. Muitas pessoas esperam sentir confiança antes de agir, mas a verdade é que a confiança ela vem depois da ação. É algo que você constrói. E para isso você precisa dar o primeiro passo, mesmo sem ter as garantias. Eu sei que é difícil, mas para você deixar de lado os sinais de escassez, deixa de lado também as vozes da sua cabeça dizendo que você não é capaz e segue em frente, né? Não adianta só pensar, ler, estudar. Você precisa agir, sair da sua zona de conforto. Então eu vou deixar uma tarefa de casa para você que assistiu até aqui. Você vai agir. Eu não quero mais falar de manifestação sem ação. Como eu disse, você tem que ser a primeira pessoa a investir em si mesma. Então, bora começar agora? Eu ofereci uma grande oportunidade aqui de entrar na nossa jornada de reprogramação mental e manifestação e ter acesso a todo o meu conteúdo para te ajudar nesse caminho. Tudo por menos de R$ 88 por mês. Ou seja, nem R$ 3 por dia. Mas se você ainda tiver na dúvida sobre participar ou não, eu recomendo que pense nessas 3 questões. Quanto você tem investido em si mesmo? Vale a pena ter acesso a meditações, exercícios de reprogramação mental e aulas para que as suas crenças não te limitem mais? Quanto você está comprometido consigo mesmo? Eu acredito que se as 3 respostas forem sim para você, você não deve deixar para depois. Comece agora, porque já já você vai se tornar irreconhecível e vai ser um prazer poder te guiar nessa jornada. Gratidão pelo seu tempo, pela sua atenção, pela sua disposição. Em breve, essa masterclass e a oferta promocional vão sair do ar. Por isso, eu estou muito feliz que você teve a oportunidade de estar aqui esses minutinhos comigo. Boa reprogramação!